Fala, Nação Azul, aqui quem fala é o Thiagão para mais um Boletim Blue. Espero que vocês estejam super bem acomodados aí em casa. E hoje o assunto do vídeo é um assunto feliz, é um assunto polêmico, é um assunto questionador. Eu quero muito a opinião de vocês, então não deixem de comentar aqui, depois que se encerrar este vídeo, a opinião de vocês, se eu estou exagerando, se de fato é isso que está ocorrendo, porque hoje iremos falar dele, né? Quem não se lembra aqui dessa defesa? Eu estou gravando o vídeo dia 23 de outubro de 2021, né? Num sábado, após golearmos o Norte por 7-0. E na semana passada, né, o Mendy fez essa e belíssimas outras defesas durante o duelo contra o Brentford. Bom, falando dele, né, ele que nasceu em março de 92, tem 29 anos, ele chegou ao Chelsea em setembro do ano passado, tem um contrato até o final da temporada de 2025, ou seja, 30 de junho de 2025, e ele vem sendo, assim, um dos principais fatores por todo esse sucesso do Chelsea. Ele não marca gol, mas ele está impedindo que os adversários façam gols na defesa londrina. Bom, e o que eu vim falar de Eduardo Mendy? Primeiro, quero só enaltecer a belíssima temporada. Desde que o Mendy chegou, ele vem, na minha opinião, mostrando que é o melhor goleiro da atualidade, tá? Esse é um ponto meu, é minha visão. Desde que ele chegou em setembro, desde que ele estreou na Premier League, lá, por exemplo, dia 3 de outubro de 2020, né? Posteriormente estreou também na Champions League no empate contra o Sevilla. Eu acredito que ele vem sendo melhor na sua posição. Ponto. Ele é melhor da história? Não, não é isso que eu estou discutindo. Ele é um goleiro, nossa senhora, fantástico que descobriu? Eu acho que é. Eu acho que sim. É um goleiro que estava lá, na França. As pessoas não tinham muita mídia em relação a ele, talvez por conta da idade, né? Chegou com 28 anos em Londres, na Inglaterra. Mas sim, é um goleiro que tem todo o seu mérito pelo trabalho, tá? Então, ele tem que ter todo o mérito pelo trabalho que ele vem exercendo. Óbvio que quando ele chegou tinha o Frank Lampard, o time ainda passou por um momento de turbulência, não tinha uma forma, como posso dizer, muito consistente de jogar. E com a chegada do Thomas Tuchel, o time inteiro, né, melhorou, e principalmente o setor defensivo. E quando a gente olha, por exemplo, dos 30 indicados, né, a concorrer o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA, a gente olha e percebe que é natural que tenham jogadores de linha, né? Vamos falar de laterais, volantes, meio-campistas, atacantes, né? Alguns defensores. É natural que esses jogadores tenham a maior probabilidade, né, de concorrer, até porque existem outros prêmios que, enfim, os goleiros acabam sendo indicados. Por outro lado, tem um goleiro que também é muito bom, que é o Donnarumma, que foi indicado, que ele está. É um goleiro ali, né, entre nomes de Neymar, Mbappé, Haaland, o nosso próprio Jorginho, o Mason Mount também foi indicado. Entre esses 30 nomes, o Salah, enfim, tá lá o nome do Donnarumma e não tá lá o nome do Mendy. Isso, né, é um dos fatores, porque a gente consegue perceber quando a gente assiste programas dos grandes veículos, quando vão falar dos goleiros, enfim, quando tem as datas FIFA, e você vê que o prestígio em relação ao Mendy ele é menor. E se você for comparar, por exemplo, a última temporada do Donnarumma, eu fui lá buscar os jogos, né? Então, ele teve 37 partidas na Série A Team. Dessas 37, em 14 ele não sofreu gol. Teve um 38% de aproveitamento em relação a não sofrer gol. 14 clean sheets. E o Mendy teve 31 partidas e 16 clean sheets. Ou seja, em menos tempo, com menos partidas, porque ele já chegou e a temporada já havia começado, ele teve mais clean sheets, por exemplo, que o Donnarumma. O Milan foi campeão europeu? Não. O Milan foi campeão do campeonato nacional? Não. Ah, o Mendy. Mendy foi campeão europeu. E, falando de Champions League, por exemplo, desde outubro de 2020,
o Mendy ele tem 11 clean sheets em 15 partidas. Número absurdo. Número absurdo. Sofreu gol contra o Rennes, que é seu ex-clube, na vitória de 2-1 que o Chelsea teve na França. Sofreu gol contra o Porto. Nos últimos minutos ali, uma bola cruzada, né, até um belo gol do time português. 1-0, porém o resultado de ida foi 2-0 e conseguimos avançar para a Champions League. E também sofreu gol naquele empate que aconteceu entre Real Madrid e Chelsea. Então, sofreu gol nesses 3 jogos da temporada passada da Champions League e na derrota para a Juventus nessa atual fase de grupos. Em 4 oportunidades, ele foi vazado. Sofreu apenas 1 gol. Em 11 não foi vazado. Os números falam por si só. Quando se trata de goleiro, é os números que a gente tem que levar em conta, é óbvio. Se você for olhar, por exemplo, um goleiro que eu gosto muito, o goleiro mais completo que eu vi jogar, eu sou nascido desde 97, acompanho futebol desde 2002, que são as primeiras lembranças que eu tenho, e não vi um goleiro, por exemplo, mais completo que o Neuer. Não estou aqui dizendo que o Mendy é melhor que o Neuer, porém a fase atual, quando você olha para premiações, quando você vai elencar o melhor jogador do ano, o melhor jogador da temporada, enfim, o Mendy teve concorrência forte, mas na minha visão, entre os goleiros, ele vem fazendo o melhor trabalho. O Ederson também faz um trabalho fantástico, o goleiro que também chegou na final da Champions, é campeão da Premier League, né? O City ganhou na última temporada. Também tem o brasileiro Alisson, que é um dos goleiros fantásticos que se tem hoje no mundo. Tem o Oblak, o Neuer, o próprio Donnarumma. Porém, eu acredito que o Mendy ele não está recebendo o mérito que ele deveria receber. E aí é a pergunta e é o motivo do vídeo. Por quê? Um goleiro com os números do Mendy, jogando na maior liga ou melhor liga de clubes, né, o melhor campeonato nacional, com os melhores jogadores, técnicos, estádios lotados, toda a capacitação e todo o olhar do mundo para a Premier League, toda a pressão que se tem, os adversários que se enfrenta, e ele consegue, em mais de 50%, em mais da metade das partidas, assim que ele chega num clube do tamanho do Chelsea, que com todo respeito aos clubes anteriores do Mendy, foram clubes de menores expressão, se for comparar ao Chelsea, e ele consegue 16 clean sheets logo de cara na temporada, e nessa atual temporada são 9 jogos, né? Hoje ele nem foi muito exigido, mas querendo ou não, foi mais um jogo que ele passou ileso, né? Desses 9 jogos, ele tomou gol em apenas 3, sofreu gol em apenas 3. E aí vem um detalhe, desses 3 gols, sem querer desmerecer, 2 foram de pênalti. Contra o Liverpool, contra o Southampton. E o único gol com a bola rolando foi o gol que o Gabriel Jesus marcou na vitória do City contra o Chelsea. Aliás, única derrota nossa na Premier League nessa atual temporada. Que foi um chute dentro da área que ainda teve um desvio, que ele nem teve a oportunidade de realizar a defesa. Sem tirar nenhum mérito, tá, o gol do Gabriel Jesus e a partida que o City fez diante do Chelsea. Mas, eu fico me perguntando, por que o Mendy então não tem o crédito que ele deveria ter? Por quê? Será que é porque ele é um jogador não europeu? Ou não sul-americano também? Não europeu, não sul-americano, no caso ele é um jogador africano? Será que é por isso? Aí eu olho, tem o Salah, por exemplo, o Mané. São jogadores que a mídia vincula, que dá um valor. Vale lembrar também, no histórico, quando a gente olha para Samuel Eto'o, para Didier Drogba. Então me pergunto, por que o Mendy, na posição dele de goleiro, que é uma posição ingrata, que às vezes o goleiro faz uma belíssima partida, e aí aos 94, né, aos 49 do segundo tempo, a bola cruzada na área de cabeça, ele não tem nem o que fazer, ele sofre um gol, vai estar debitado na conta dele. Mas ele fez uma belíssima partida, fez defesas e tudo mais. Então a posição de goleiro é uma posição muito ingrata. E aí eu me pergunto, por que o Mendy não tem o crédito que ele merece? É óbvio que aí pode surgir polêmicas, e eu sei que isso é um assunto delicado, mas é de se pensar. Então, se não é por conta do seu país ou o seu continente de origem, por que Eduardo Mendy não tem o mérito que ele deveria ter? Por exemplo, o que o Donnarumma tem, que é um jogador
que, como eu mostrei em números aqui para vocês, e depois vocês podem buscar, tá? A fonte que eu tenho dos dados que eu trouxe neste vídeo para vocês é do Transfer Market. Então, vocês podem ir até lá e conferir os dados, de desempenho detalhado dos jogadores, não só dos goleiros, tá? Mas por que que o Donnarumma, óbvio, foi campeão, né? Foi campeão da Eurocopa. Enfim, a Itália vem apresentando um bom futebol, mas a questão dos jogos ali com a seleção é menor quando se compara aos clubes e também aos adversários, quando você pensa em eliminatórias, enfim. É complicado pensar. E a gente sabe que no mundo de hoje a gente tem algumas questões que a gente está levantando, que a gente está debatendo, que elas têm que ser discutidas, elas têm que ser levadas em pauta. Ó, vamos colocar aqui em pauta. Será que, né, a gente sabe, inclusive tem alguns tweets nossos da própria Chelsea Brasil, e a gente pega relatos aqui, principalmente falando aqui do Brasil, que a gente acaba tendo aquelas frases que são enraizadas, que a gente já sabe, que a gente já tem. A gente sabe que tem toda uma questão social no mundo, questão de preconceitos, enfim. Então não posso afirmar, longe disso. Não estou dizendo que a mídia ou a imprensa em geral critica o Mendy de vez dá o mérito. Dá o mérito. Você pode ver nos programas esportivos, mais uma boa partida do Chelsea, o Mendy fez boas defesas, o Mendy isso aqui, o Mendy isso aqui, o Mendy isso aqui. E na hora de fato de colocar, talvez, por que não sai o que a gente chama, né, de clickbait, né? Mendy, o melhor goleiro do mundo. Não se cogita isso. E olha os números que o Mendy tem. Por que não se cogita? E aí, até para finalizar o debate, eu quero muito que vocês escrevam aqui, porque isso a gente precisa debater, a gente precisa conversar, né? Ter um diálogo aberto a isso e começar a olhar com um pouco mais de critério quando a gente fala assim, poxa, por que o fulano de tal tá fazendo um bom trabalho e não tem toda uma mídia em torno? E aí o outro que faz um bom trabalho também, mas assim, ele faz uma partida, nossa, é endeusado. O Mendy faz uma belíssima partida como pegou essa do Brentford, uma bela partida de Mendy, acabou por aí, segue a semana, outras pautas, e não se dá o devido mérito, ou na mesma proporção que ele tem nas estatísticas, dentro de campo que ele mostra, e na mesma proporção que também os demais adversários, colegas, atletas do Mendy. Então é complicado. E a gente tem até um Twitter que a gente faz nos nossos posts aqui do Chelsea Brasil. E a gente também leva em consideração, né, aquela questão. E é importante levantar, né? Como diz, né, um grande rapper brasileiro aqui da cultura nacional, que quando você tem o tom de pele, quando você é da etnia negra, você tem que provar o dobro, né, do que os demais. Será que é isso que o Mendy precisa fazer? Ele precisa ter 38 clean sheets na Premier League para ser cotado como o melhor goleiro do mundo? Ele precisa não ser vazado durante toda a Champions League? Ele precisa não tomar gol na Carabao Cup? Ele precisa não ser vazado na FA Cup? Aliás, essas duas últimas, enfim, o Chelsea tem o Kepa, vale lembrar, né, o goleiro com as maiores cifras da história, né? Na época, 80 milhões de euros. O Mendy, o que se vincula, veio por 25 milhões de euros, ou seja, 3 vezes menos. E hoje é o titular, então tem esse revezamento, é natural entre as ligas europeias em questão das Copas, né? O goleiro reserva, joga as Copas. Mas assim, ele precisa ter uma temporada 100% perfeita. Não vai ter, ele é goleiro. Tem outros adversários do outro lado, outros bons goleiros. Mas assim, o que eu tô pedindo não é que o Mendy tá bom na minha visão, tá? Não é nem que, se ele tivesse no nome dos 30, eu acho que ele deveria ser o melhor jogador do mundo. Não, longe disso. Só que se colocaram um goleiro lá, que é um bom goleiro, mas fez uma temporada inferior à do Mendy na minha visão, e eu acredito, e eu quero a opinião de vocês, até a gente focar nessa questão Donnarumma vezes Mendy, não olhar a carreira, não olhar o potencial, mas olhar a última temporada, olhar os números, olhar como que o Milan joga, como que são as defesas, quais que são os adversários que os clubes enfrentam. E quando eu chego em todo esse raciocínio, eu vejo que o Mendy fez uma temporada melhor que o Donnarumma. E por que não? Mas a FIFA leva muito em consideração. Mas nem foi a Copa do Mundo, por exemplo, se a gente fosse justificar o Carnaval, o melhor do mundo em 2006, que é um torneio organizado pela FIFA. A Eurocopa, sabe? Não é.
É um torneio organizado pela UEFA. Não é a FIFA. A FIFA vai lá e faz a competição dela, a Copa do Mundo. Então, sabe? Eu fico me questionando por que o Mendy não tem o devido crédito. É só isso. Ele não é o melhor goleiro da história. Eu, por exemplo, acho o Neuer um goleiro mais completo que o Mendy. O goleiro mais completo, o melhor que eu vi. Né? Falei pra vocês aqui minha idade, 97, se calcular, tenho 24 anos. Acompanho futebol desde 2002, então ano que vem vai pra 20 temporadas, vamos dizer assim. E óbvio, né? Desde criança até a vida adulta a gente vai melhorando e vai percebendo mais aspectos. E esse é um dos que eu quero vir aqui trazer e questionar. Não é criar polêmica, não é afirmar algo. Em nenhum momento eu afirmei. A única questão, mostrei os números para vocês. E em questão de números e contrafatos, para mim não há argumentos. O Mendy, ele tem uma temporada melhor que, por exemplo, o Donnarumma e demais goleiros. Ele joga numa liga mais competitiva. Ele ganhou a Champions League. Por que não o Mendy? Essa é a minha pergunta. Por que não o Mendy? Vamos achar um motivo por que não o Mendy. Será que é por conta dele ter que provar mais anos? Mas assim, o Donnarumma, quantos títulos ele tem no Milan? Ganhou agora a Eurocopa pela seleção, mas assim, quantos títulos ele tem no Milan? O Donnarumma também precisa provar. E ele também tá num time, tá como se fosse uma seleção que é o PSG. Então ele tá num time muito apto para isso. Donnarumma também tem a Liga Francesa, que, com todo respeito, é uma liga tecnicamente inferior que a Liga Inglesa. Por que não, Mendy? Então, quero que vocês escrevam aqui para mim nos comentários. Obrigado por você que assistiu até o final. Não deixa de ver a primeira análise, não desse jogo aqui, desse jogo também, tá? Se vocês quiserem ver o que aconteceu na semana passada. Lembrando, eu tô gravando o vídeo no dia 23 de outubro. Mas também tem a primeira análise que o Vitão tá fazendo dessa goleada histórica aí, 7-0, Chelsea em cima do Norte. Beleza? Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!